Pessoal, como vocês sabem, né, faleceu hoje o Papa Francisco, né? Eu gostava muito desse Papa, tinha muito carinho por ele. Lamento a sua partida, né? E deixo aqui minhas condolências aos católicos e a todos que gostavam do Papa, mesmo não sendo católico, tá? Agora, eu acho engraçado, pessoal, que o Bolsonaro colocou uma notinha, né, no Twitter lamentando a morte do Papa. Porque é engraçado, né, que quando ele era presidente, enquanto morria mais de 5 mil pessoas por dia de Covid, o Bolsonaro não colocou nenhuma notinha de pesar. Ele não conseguia nem fingir ter empatia por essas pessoas, ou seja, não fazia questão nenhuma. Ele podia até ter pedido para um assessor dele escrever uma notinha no lugar dele, fingindo ser. Escreve uma coisa aí sentimental, só e pronto, para as pessoas verem que eu me importo. Nem isso ele teve capacidade de fazer. Muito pelo contrário, ele dizia quando era questionado: e daí? Eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não faço milagre. A presidente, morreu gente. E daí, você quer que eu faça o quê, porra? Dando um grande foda-se para os brasileiros que morreram, para os entes queridos que ficaram, as pessoas que perderam familiares, filhos, pais, irmãos, avós, amigos. Ele deu um grande foda-se. Bolsonaro nunca se importou com ninguém, não conseguia nem fingir que tinha piedade. Agora fica aí com o bucho de fora, querendo que todo mundo tenha piedade dele. Muita cara de pau, né, pessoal? Teve até um bolsonarista que veio aqui me criticar no meu vídeo que eu falei do Bolsonaro no hospital, que eu deveria ter empatia. Eu escrevi essas mesmas frases do Bolsonaro, a empatia do Bolsonaro. Foda-se, o que eu faço aqui? E mesmo assim os bolsonaristas são gado, né? Pra eles tudo bem o Bolsonaro dar um grande foda-se pra morte das pessoas. Bolsonaro tinha um cartaz no escritório dele quando era deputado que estava escrito assim: quem procura osso é cachorro, se referindo aos desaparecidos da ditadura militar. É assim que ele se referia aos mortos. Quando colocaram um busto do Rubens Paiva lá na Câmara de Vereadores do Rio, ele foi lá cuspir, sendo que o cara foi morto pela ditadura. Então essa é a simpatia que o Bolsonaro tem pelos outros, né? Empatia, perdão. Bolsonaro já desejou a morte da Dilma, que ela morresse de câncer ou infartada. Falou que o Fernando Henrique deveria ser morto. Tinha que fazer lá para o Fernando Henrique cair dentro também, tá ok? E até do Lula ele já desejou a morte. Então esse é um cara que não tem empatia por ninguém. Mas aí como o Papa morreu e como ele está querendo angariar de novo a empatia dos otários, dos trouxas que acreditam nele, que são trouxas, né, pessoal? Aí ele vai lá e põe uma notinha no X falando do Papa, lamentando a morte do Papa. Aí eu fico me pensando aqui, pessoal, já que o Bolsonaro está lamentando a morte do Papa Francisco, né, está fingindo que é humano uma vez na vida, por que ele nunca foi visitar o Papa? Porque ele e o Lula são católicos, mas o Lula já teve encontro com o Papa acho que umas 3 vezes, inclusive quando o Lula estava preso, o Papa foi um dos poucos que falou em defesa do Lula. Ele falou: o Lula é inocente, ele está sendo vítima de uma perseguição política, não sei o quê. Foi um dos poucos que teve essa grandeza de falar em favor do Lula. Mesmo com toda essa bolsonarista tudo contra, essa multidão raivosa, paralela, parecia uns cães raivosos, mesmo assim o Papa falou: o Lula é inocente. Que realmente era inocente, ele foi preso sem prova. O Moro falou isso no despacho. Não temos prova de que o Lula recebeu o favorecimento da OAS. Então para que condenou o cara? Condenou sem prova? O Papa já sabia, o Papa falou claramente: o Lula é inocente. E o Lula sempre foi visitar o Papa, tanto que depois que o Lula assumiu a presidência, quando ele esteve na Itália, ele foi lá fazer uma visita ao Papa, se abraçaram, trocaram carinhos, foi uma visita muito bonita, por sinal. E o Bolsonaro, que é tão católico, né? Por que ele nunca foi visitar o Papa, hein, gente? Bolsonaro esteve em Roma, no encontro lá do acho que era o G20, que tem o G20 e o G7, eu acho que era o G20, se eu não estou enganado. Aí depois que acabou o encontro, ele foi o único presidente que não tirou aquela foto na tradicional Fontana di Trevi ali de Roma. Ele não estava presente, porque ele era um pária, ninguém gostava dele. Parecia aquelas crianças que não sabem se relacionar. Ninguém gosta de mim, eu vou pra casa. Assim era o Bolsonaro, sabe o que ele fez? Ele foi na sacada lá do hotel em Roma fazer um pequeno culto para si mesmo, as pessoas lá gritando: mito, 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 é Bolsonaro, mito. Sendo que ele estava a poucos metros do Vaticano. Mas em vez de ir lá, como ele se diz católico, em vez de ir lá e visitar o Santo Padre, não, ele fez um culto para si mesmo. O Bolsonaro está mais para anticristo do que para cristão, porque para quem não sabe o termo anticristo em grego, ele tem duplo sentido, que é a junção da palavra anti com a palavra Christos, que significa Cristo, Messias. Esse prefixo anti pode ser alguém que é contra o Messias, contra o Cristo, ou alguém que quer se passar pelo Messias, se passar pelo Cristo. Esse é o sentido da palavra em grego, tá? Eu sei porque eu sou teólogo há muitos anos. E o Bolsonaro fez isso, ele cooptou o culto para si. Em vez de cultuar o Deus que ele acredita, que é o Deus católico, e lá no Vaticano, que é a sede do catolicismo romano, não, ele trouxe o culto para si.
vocês me amam, né? Emprestado. Esse era o Bolsonaro, um anticristo. Ele estava a poucos metros do Vaticano e ele era um chefe de Estado. Era só ele ter pedido para qualquer assessor dele, ó, marca uma visita breve aí com o Bergoglio, né, o Papa Francisco, que eu vou lá bater um papo com ele. O Francisco teria aceitado, porque o Vaticano, além de ser um centro religioso, né, dos católicos, ele também é um Estado, para quem não sabe, é um Estado independente. Desde a época de Pio XII, tá lá, com o Tratado de Latrão, que ele fez com Mussolini. Então era só ele ter marcado uma audiência ali, pronto, o Papa recebia ele por uns 5 minutinhos, não tem problema. Mas Bolsonaro foi visitar o Papa alguma vez na vida? Não. Ele quis se tornar o Papa, tomando todo o culto para si. E depois dizem que o Bolsonaro é cristão, né? Fora que o Bolsonaro é católico, né? Mas ele foi batizado por um pastor evangélico, o pastor Everaldo, que depois foi preso por corrupção. É mais um indicado do Malafaia para a política, que foi preso para corrupção, como, por exemplo, o Eduardo Cunha. Todo mundo que o Malafaia indicou para a política praticou corrupção. E depois o Malafaia fala: eu sou voz profética, meu irmão, eu sou voz profética. Só se for voz profética do diabo, né? Que o cara só indica corrupto pro poder. Enfim, Bolsonaro se batizou com o pastor Everaldo, foi lá na igreja do Edir Macedo, lá recebeu oração do próprio Malafaia também, etc. Eles com a mão na cabeça dele. Eu digo, que católico é esse, né, pessoal, que vive envolvido com evangélicos, né? Eu até entendo um ato ecumênico. Que nem eu falei, o Papa Francisco, ele visitou uma igreja evangélica em sinal de respeito. Mas ele não foi batizado, ele não se converteu, ele não fez nada que indicasse que ele fosse pertencer à religião evangélica. Ele só foi respeitar a igreja evangélica. Já o Bolsonaro recebeu batismo, óleo na cabeça, óleo ungido, não sei o quê. Ou seja, são rituais que se referem à conversão. Então o cara é católico, mas convertido ao evangélico e não deixa de ser católico. Que isso mostra, pessoal, que o interesse do Bolsonaro sempre foi captar esse público para si, para ter voto e ter apoio, o público evangélico. Então ele está pouco se lixando para quem é católico ou para quem é evangélico. O importante é angariar voto e apoio. Eu quero o apoio de vocês. A verdade é essa, é um típico político populista, canalha, sabe? A verdade é essa. Agora, será que na vida pessoal do Bolsonaro ele foi um bom católico, de acordo com o que diz a Igreja Católica? Vejamos, o Bolsonaro casou 3 vezes com 3 mulheres diferentes, sendo que ele não ficou viúvo nenhuma vez. Isso para a Igreja Católica é pecado, para quem não sabe, tá? Enquanto que o Lula casou 3 vezes, mas só depois de ter ficado viúvo. Ele teve uma primeira esposa que faleceu breve, aí ele casou com a Marisa Letícia, onde ele ficou muitos anos casado com ela, bem casado, nunca traiu, nunca fez nada de errado. Foram um bom casal até o fim, até que a morte o separe, né, como diz o padre. Ela infelizmente veio a falecer devido a tanta pressão que fizeram naquela época da Lava Jato, ofensas a ela, a família dela. Acabou desestabilizando a saúde dela, ela faleceu. E aí só depois que ela faleceu e que o Lula foi preso, é que ele conheceu a Janja. Então, pela Igreja Católica, o Lula está correto. Ele não cometeu nenhum pecado. Porque quando o padre casa alguém na Igreja Católica, independente da religião que vocês sejam, tá? Eu só estou falando aqui para ilustrar, o padre fala: os declaro marido e mulher até que a morte os separe. O Lula respeitou isso, o Bolsonaro não. O Bolsonaro teve 3 mulheres, ou seja, cada vez que uma ia ficando velha, ele dava um chega para lá e pegava outra. Teve filhos com mulheres diferentes, sendo que a terceira mulher dele, acho que a terceira, que é a mãe do Jair Renan, eles se separaram de uma forma bem drástica, que ela chegou a fugir com o filho para a Inglaterra, porque ela não queria que o filho ficasse com o pai, chegou a denunciar que o pai era violento e tinha esquemas criminosos, envolvimento com milícia, e aí depois o Bolsonaro ameaçou ela teve que retirar as queixas e voltar para o Brasil. Só para você ver o nível de catolicismo do Bolsonaro, que homem bom, que homem santo, né, gente? E lembrando que o Jair Renan é o filho que o Bolsonaro falou em entrevista que ele queria abortar. Ele falou que deixou a decisão para a mulher, que se dependesse dele ele teria abortado sim. Porque parece que quando a mulher ficou grávida do Jair Renan, ele ainda era casado com a outra mulher dele. Aí nós temos adultério, prática de aborto, violência doméstica, tudo isso. E depois casou com a Janja, né, que dizem que a Janja já era uma piriguete lá em Brasília. Quem fala isso é a esposa do Valdemar, tá? A ex-esposa do Valdemar. Ela fala para quem quiser ouvir que ela vivia de pegar político, até que achou um velho rico e trouxa para poder sustentar ela até o final da vida, que é o Bolsonaro. Fora que a Michelle, a família dela tem a ficha mais corrida do que um Oruan, por exemplo. Ela tem mãe traficante, vó que foi presa por tráfico, tio que foi preso por abuso sexual, sabe? É uma família bem complicada. Então isso é ser cristão? Isso é ser um bom católico? Quando a mulher está ficando meia velha, larga e pega outra mais nova? Eu acho que a Igreja Católica não concorda com isso, pessoal. Fora que a família do Bolsonaro é toda disfuncional, né? Que eu já mencionei aqui no vídeo, mas só para citar. Ele tem 4 filhos.
e uma filha que ele teve com a Michelle, que até ele chamou de fraquejada. Olha a mentalidade do cara, eu dei uma fraquejada, saiu uma mulher. Essa é a mentalidade do Bolsonaro. E dos 4 filhos dele, os 2 primeiros não parecem filho dele. Pelo menos fisicamente não parece. Eles parecem mais com o Queiroz do que com ele. Eu não estou falando aqui só porque eu odeio o Bolsonaro, não. Eu estou falando porque é óbvio, pessoal. Pegaram uma foto uma vez do Queiroz mais novo e do Bananinha. É como você está vendo a mesma pessoa. Então eu acho muito estranha essa semelhança que os filhos dele têm com um amigo dele de anos, com o Queiroz. Já acho estranho isso. E os outros 2 que seriam filhos legítimos dele, que é o Carluxo e o Jair, ironicamente parece que os 2 são homossexuais. É como diziam os antigos, né? A língua paga. Bolsonaro passou a vida malhando os homossexuais, parece que Deus castigou ele. O Carluxo diz que ele tem um relacionamento com aquele primo dele índio. Dizem, não sei se é verdade, mas pessoas como Patrícia Leles, que já conviveu com a família, falou que é verdade sim. Ela chegou a falar que a filha do Carluxo não é do Carluxo, é do Bolsonaro. Mas é a Patrícia Leles que está falando, não sou eu, tá? Porque ela tem um envolvimento meio maior com a família. Parece aquela novela Páginas da Vida, vocês lembram? Que o Félix tinha um filho que não era filho dele, era filho do pai dele. É a mesma coisa. E o Jair Renan, o assessor dele, caguetou ele e falou que os 2 se pegavam. Nada contra, tá? Por mim, eu sou um defensor da liberdade sexual das pessoas, milito pela causa gay no meu canal de teologia, tá? Nada contra. Mas nesse caso eu estou citando porque eu acho irônico que o Bolsonaro, que sempre foi tão agressivo com os homossexuais, os 2 únicos filhos que parecem dele mesmo, parece que são homossexuais. Parecem que são, tá? Não estou afirmando que é também, para evitar processo. E por fim, pessoal, o Bolsonaro, durante a pandemia nós vimos o lado cruel dele, né? A negativa dele em comprar vacina, xingando, ofendendo. Vem comprar vacina na casa da sua mãe! Sendo que já tinha vacina disponível. Nós vimos a crueldade dele se negando a enviar oxigênio para Manaus, quando até bebês estavam sendo transferidos para não morrerem por falta de oxigênio. Até o Maduro mandou oxigênio para Manaus e o Bolsonaro não. O Bolsonaro mandou cloroquina. O Whindersson Nunes mandou oxigênio para Manaus. O Bolsonaro não. Ele ainda chegou a falar, não é atribuição do governo federal mandar oxigênio, tá ok? Aí depois que ele viu que pegou mal pra caramba, ele começou a mentir. Eu mandei oxigênio no dia seguinte. Tudo mentira, mente que nem... Parece um diabo que entrou no corpo dele só pra mentir. Aí eu pergunto, isso é um bom católico, pessoal? É um bom católico? Que nem hoje. Hoje o Papa faleceu. Vocês acham que o Bolsonaro, além dessa notinha que dizem aí que ele postou, também nem sei se ele postou, porque eu sou bloqueado por ele, mas dizem que ele postou, mas em vez de pedir oração para o Papa, pela alma dele que acabou de falecer, não. O Bolsonaro e família estão pedindo jejum e oração para o Bolsonaro. É que nem eu falei, a palavra anticristo, ele quer tomar o lugar de Cristo. Então não importa o Papa, não importa o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ter, as pessoas têm que fazer jejum e oração para ele. Vocês acham isso bom católico? Então fica aí para reflexão, pessoal. Então aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, por gentileza. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado. Compartilhe o vídeo nos grupos e nas redes sociais para as pessoas verem, tá? E comente também o que você achou, que é muito importante. Muito obrigado a todos que assistiram. Paz a todos.